Fala galerinha, estamos de volta e hoje vamos finalmente falar do empuxo, a segunda parte. O foco hoje é como calcular o empuxo, né? Então, vamos voltar aqui o que a gente viu na nossa última aula. A gente viu que quando a gente coloca um corpo, por exemplo, está submerso aqui, esse cubo, vamos imaginar que é um cubo, né? Esse cubo ele tem uma área aqui de cada face que é igual, por ser um cubo, igual a A, e tem o comprimento da aresta, vai ser L, né? Então, temos esse cubo aí, ele está submerso, está em equilíbrio, então a gente sabe que tem pressão em todos os lados, né? Tem do lado de cá, lado de lá, de baixo, de cima. Só que na nossa última aula a gente viu também que a pressão dos lados vão se cancelar, então a gente pode ignorar isso daí. De forma que a força que vai aparecer vai ser a pressão resultante de cima para baixo, ou seja, de baixo menos a de cima, que é o que a gente tem aqui, multiplicado pela área, que é justamente a própria área daqui, já que é um cubo, né? Então é assim que a gente vai calcular essa força. Vamos então fazer algumas continhas, né? O empuxo vai ser a pressão de baixo multiplicado pela área, menos a pressão de cima multiplicado pela área, sabendo que a área é a mesma para esse cubo aí. Colocando o A em evidência, a gente pode dizer que cada pressão, pela lei de Stevens, assim, a pressão atmosférica, mais densidade do líquido, gravidade e a altura da coluna de líquido, ou seja, a pressão de baixo vai ser ρg e essa altura aqui, e a pressão de cima vai ser ρg e a altura de cá, todos com pressão atmosférica. Mas como eu estou subtraindo, então pressão atmosférica menos pressão atmosférica eu posso cortar, de forma que fica a área multiplicado por ρg, altura de baixo, menos ρg, altura de cima. Posso também colocar mais evidência, de forma que fica o empuxo vai ser igual a área multiplicada por ρ, multiplicada pela gravidade, e a única coisa que vai mudar é a diferença entre a altura de baixo e a altura de cima. Detalhe que a diferença entre a altura de baixo e a altura de cima é simplesmente o quê? L, a aresta do meu cubo. Então, posso substituir por L. E quando eu multiplico a área de um cubo pela sua aresta, pela sua altura, eu vou ter o volume do cubo. E aí, está a equação para o empuxo. Densidade, gravidade, volume. Aí você pode, poxa, interessante, né? Agora eu já sei como é que calcular o empuxo. Mas a pergunta é, volume de que aqui? Você pode pensar, volume do cubo, volume do corpo que tiver submerso no líquido, né? Mas não é tão simples assim. Vamos ver o segundo exemplo. Muito bem, agora vamos pensar que o mesmo cubo está meio submerso, né? Só coloquei aqui L sobre 2, então é metade submerso. Só tem metade do cubo embaixo d'água. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vamos pensar qual é o empuxo aí. O cálculo vai ser simples, vai ser a pressão de baixo multiplicado pela área, menos a pressão de cima multiplicado pela área. Só que a pressão de cima aqui não tem líquido, então é só atmosférica, né? PO. Então por isso a gente vai fazer essa continha aqui. Vai se a gente colocar o A em evidência, a área, vai ficar atmosférica mais ρ, que é a densidade do líquido, gravidade, altura aqui de baixo, menos a atmosférica. Então, atmosférica menos atmosférica, cancela de novo. De forma que fica só a altura, o empuxo vai ser igual a área multiplicado por ρ, g e a altura de baixo. Só que a altura de baixo não foi metade da aresta aqui, né? L sobre 2. E se eu multiplicar L sobre 2 pela área, eu vou ter o volume sobre 2. Ou seja, isso aqui que está dentro é metade do volume, né? Se ele deixasse todo, seria o volume todo. Então, observe, da outra vez, quando ele estava todo dentro, o empuxo foi ρg volume. Agora que eu coloquei só metade, o empuxo também diminui pela metade. Então, o empuxo é proporcional ao quê? Ao volume deslocado. Ou você pode pensar também, de outra forma, como o volume submerso do corpo. Então, não tem a ver com o volume do corpo. Então, o corpo pode ter 1000 metros cúbicos, só tem 1% dele submerso, é só aquele 1% ali que vai entrar na conta para calcular o empuxo. Entendemos aí? Vamos agora enunciar o princípio de Arquimedes para a gente fechar isso aí. Arquimedes ele enunciou o princípio da seguinte forma, que é, ele disse que o empuxo ele é igual ao peso do volume do fluido deslocado, né? Então, o que é que isso quer dizer? Ele quer dizer que quando você coloca o corpo na água ali, os dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, quando coloca o corpo na água, vai deslocar aquela água. Aquele líquido que deslocou, se você calcular o peso, a força-peso daquele líquido, é o empuxo que vai estar aparecendo ali no sentido contrário, para cima, naquele corpo. E isso a gente pode demonstrar bem simples, né? O empuxo não é ρ, densidade, gravidade, volume. E a gente sabe que a densidade é simplesmente a massa dividida pelo volume.
Então, se a gente colocar na equação, o empuxo vai ser igual a massa dividido pelo volume, vezes gravidade, vezes volume. Cancelando aqui volume por volume, a gente tem como empuxo igual a mg, que é o peso. Peso de quê? Do líquido deslocado. Então, antes da gente ir, tenho agora uma simulação para mostrar como é que isso é verdade, mas antes, preste atenção, uma coisa muito importante é que vocês têm que entender que o empuxo não depende do corpo, depende apenas do líquido, né? Então, acho que eu vou refrasear, né? Não é que não depende apenas, mas tipo assim, o que causa o empuxo não é o corpo só sente, é o líquido que causa o empuxo. Então, por mais que sim, né, se eu colocar um corpo muito volumoso, vai ter um empuxo grande. Mas pense assim, não é porque ele é volumoso, mas porque ele deslocou uma grande quantidade de líquido e esse líquido vai pressionar de forma que vai compensar com o peso daquele volume que saiu. Vamos ver agora uma simulação que dá para a gente visualizar isso direito. Então, pessoal, nessa simulação que eu tenho aqui, a gente vai ver aquilo que a gente está falando na aula, só que de uma forma mais interativa. Nós temos aqui o volume de água, temos o cubo e temos essa setinha apresentando a força-peso, né, empurrando o cubo. E vamos ver o que acontece quando a gente insere esse cubo na água, né? Então, o que é que você acha que vai acontecer? Como você sabe, vai haver um empuxo, mas o interessante é que também vai haver um aumento do nível da água. Quando você entra na banheira, né, a água sobe. Isso é porque você deslocou uma quantidade de água. E Arquimedes percebeu que justamente isso está relacionado com o empuxo, que quanto mais água que você desloca, ou seja, quanto mais volume você submerge, maior vai ser o empuxo, como a gente pode ver nesse exemplo aqui. E é interessante isso porque quando você coloca o corpo completo na água, o empuxo não muda mais. Mesmo você colocando lá no fundo, o empuxo não vai mudar, mesmo lá no fundo, porque o empuxo depende apenas da diferença de pressão. Isso vai ser igual também ao peso daquele volume de água. Então o volume de água que ele deslocou é o mesmo agora, não está mudando. Só muda quando ele está o quê? Parcialmente submerso. Aí o empuxo vai mudar. Se eu tirar um pouquinho da água, aí não tem tanto volume do corpo dentro da água, então ele não deslocou tanta água, então o empuxo é menor. Isso vai até eu tirar o corpo completamente, que aí o empuxo é zero e o deslocamento de água também vai ser zero, porque a água vai voltar ao seu nível normal. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Não deixem de curtir, de recomendar nosso vídeo para os colegas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!